Na parte 5, tratamos da dedução da equação da curva loxodrômica sobre a superfície da Terra na sua forma esférica. Nesta parte 6, vou fazer a dedução da lei da projeção de mercado. Vou fazer essa dedução retomando a parte 2, onde mencionei a defesa da Carta de Mariar sobre a queixa de Tomé de Souza, governador-geral do Brasil, ao retornar em 1532 para Portugal, partindo do sul do Brasil. No tratado escrito por Pedro Nunes em defesa da Carta, ele estabeleceu o princípio fundamental para que a linha de rumo fosse representada por uma linha reta na Carta de Mercator. O princípio enunciado por ele é o seguinte: a razão entre os arcos de paralelo e de meridiano sobre a carta, sobre a Carta de Mariar e sobre a Terra, deve ser constante. Este foi o princípio que ele anunciou naquela Carta de Mariar. Ou seja, um arco de paralelo na carta, um arco de paralelo na carta e esse arco de paralelo no meridiano, isso, na carta, isso aqui na carta, tinha que ser na mesma razão que o arco de paralelo para o arco de meridiano na Terra. Essa razão tinha que ser constante para que a linha de rumo permanecesse uma reta. Mercator em 1569, ele provavelmente teve acesso a esse tratado de Pedro Nunes, que o publicou em vários países da Europa em 1532, e partiu dele, para fazer a sua projeção. Pedro Nunes, recordando a parte 2, recomendava que os pilotos reduzissem o comprimento do arco de paralelo na latitude em que se encontravam. Desta maneira, restabelecia-se o princípio do enunciado. Vou fazer aqui um desenho, procurar fazer um maior que as outras vezes. Fazer aqui aqui a Terra, aqui o polo, aqui um arco de loxodrômica indo, E vamos dizer que aqui esse é um ponto A e esse é um ponto B da loxodrômica, e sobre esse meridiano aqui temos um meridiano que passa por A, aqui um meridiano que passa por B, aqui temos o Equador, aqui poderia ser um meridiano de origem, e temos aqui a projeção desse meridiano aqui, desse ponto B nesse outro meridiano. Aqui temos o rumo dessa loxodrômica. A diferença de longitude entre esses dois meridianos é muito pequena, vamos dizer que seja um d lambda na linguagem de hoje, que é a mesma, como eu várias vezes já falei, o mesmo ângulo aqui entre esses pontos B e B',
Um arco bilateral. Temos aqui então a Terra, e aqui então vamos representar aqui a carta de marear, como já fizemos lá na parte 2, né? Temos aqui um paralelo, φ1, outro paralelo φ2, que seria o do ponto A, a projeção, a representação do ponto A está aqui, aqui um outro paralelo, que aqui poderia ser vamos chamar φ2 e φ3, né, que seriam os paralelos que passam nas projeções do ponto A e do ponto 3, né, do ponto 3, P. O Pedro Nunes, ele queria então que se corrigisse esse ponto B, para onde eu estou botando aqui como um B índice N de Nunes. E aqui teríamos um B' N. Isto é a carta na projeção de Eratóstenes, que é aqui distante meridiana. Esses paralelos aqui são igualmente espaçados, porque não há deformação dos meridianos. Aqui temos o rumo. Pedro Nunes definiu também, ele definiu na ocasião, naquela ocasião, o que vinha a ser um grau grande. O grau grande era o caso comprimento de arco de 1 grau no Equador, em φ igual a 0. E em comprimento de hoje ele tem mais ou menos uns 110 quilômetros de comprimento, né? Para corrigir esse arco de paralelo, nós temos aqui o arco de Equador, né? Quando se faz a projeção cilíndrica, né? As geratrizes desse cilindro, eles são desenvolvidos e ficam aqui, né? Então esse arco de Equador, ele fica aqui desde B' N até o B. Então Pedro Nunes estabelecia que esse arco de paralelo tinha que ser corrigido. No caso, por exemplo, aquele arco de 1 grau no Equador, para φ igual a 0, multiplicando pelo cosseno de φ, ele tinha o arco B' na Terra, aquele arco B' na Terra, ele então, na hora que era reduzido por esse cosseno φ, ele transformava-se naquele B' N de Nunes que eu estou colocando, BN. O arco assim ficava reduzido. E o que fez Mercator? Nós vimos então que o Mercator manteve o arco de paralelo deformado, todos os arcos de paralelo ficaram com esse comprimento do arco grande lá no Equador, né? E ele então aumentou, ele deformou o arco de meridiano. Ele botou aqui, por exemplo, esse aqui ficaria sendo um ponto B2, né? Chamado aqui um outro ponto aqui B, chamado B2, por exemplo, e esse aqui um B'2, né? O de Mercator. Agora, essa razão então permanece. Na de Pedro Nunes, repare que na de Pedro Nunes, quando ele faz a correção para cá, aquela razão B'N, Bn, dividido por esse arco B'N, A, essa razão aqui, isso dá a mesma razão aqui sobre a Terra, ela se mantém aqui sobre a Terra, esse arco B'B sobre AB. Isso aqui fica uma constante. Isso é uma constante e nada mais é do que a tangente do rumo.
cateto oposto pelo cateto adjacente. Cateto oposto pelo cateto adjacente, né? Então, reparem que na carta de Maiaro, os portugueses que usavam a projeção de Eratóstenes, esse AB'N, ele era mantido sem deformação, porque era uma projeção equidistante meridiana. Deformavam assim o paralelo. E o Pedro Nunes, o Mercator, qual foi a jogada de Mercator? Ele pegou o arco de paralelo, esse arco de paralelo aqui da Terra, né? Está aqui esse arco, o arco de meridiano, esse arco de meridiano aqui, Φ, ele pegou esse arco de meridiano e deformou esse arco de meridiano, o tanto que o Pedro Nunes tinha reduzido o arco de paralelo, na mesma razão, ele ampliou o seu arco de meridiano. Esse arco de meridiano aqui na Terra, assim na Terra, lá na esfera, aquele arco AB, eu várias vezes já fiz, isso aqui é uma esfera de raio R, é igual ao R Dφ, sendo Dφ o ângulo central que subentende esse arco. Então, o que fez o Mercator, a jogada dele, ampliou esse arco de meridiano, esse R Dφ, que foi aquele arco de meridiano, ele dividiu pelo cosseno de Φ. Nunes multiplicou, ele dividiu, ele levou aqui, ele ampliou a latitude. Então, dessa maneira, ele ampliando a latitude, ele ficou então com o AB' na carta, AB' na carta, ele veio para cá, esse arco AB aqui da esfera veio de A para o B'2. Isso foi uma grande jogada que o Pedro Nunes falou. E essa variável aqui, essa variável que está aqui, que eu vou destacar aqui, só abrir um parêntese, ela foi chamada por variável de Mercator em 1822 por Gauss. Gauss, em 1822, ele fez a projeção conforme dele a partir dessa variável de Mercator. E essa projeção conforme de Gauss, feita lá em 1822, é que é a base para a projeção UTM e LTM do sistema usado nas cartas topográficas. E como é que fica então essa dedução analítica, imaginando uma dedução analítica feita pelo Mercator? O Mercator não deixou nenhuma memória de cálculo, eu vou falando e desenhando aqui, ele não deixou nenhuma memória de cálculo sobre o método que ele utilizou. Nunes mostrava no cálculo o que ele fazia. Então, o Mercator fez como se fosse uma solução gráfica. Ele foi desenhando os paralelos com aquelas latitudes crescidas, aumentando-as uniformemente, né? E de modo que a linha de rumo traçada aqui, nessa linha de rumo traçada, vamos traçar aqui uma linha de rumo, ela permanecia uma reta, e os meridianos, então, os arcos de meridiano, eles eram ampliados. Está mal desenhado, mas os meridianos aqui são igualmente espaçados. Eles têm o mesmo espaçamento. Então, temos aqui o ângulo U, sendo a roda, aqui o equador e aqui o meridiano. Aqui um eixo X e aqui um eixo Y, como ele faz. Então, o Mercator, ele foi ampliando esses arcos de meridiano, ó. Eles foram ficando ampliados, um DY2 e etc, né? Vamos dizer que seja aqui um etc, e aqui um DYN, uma latitude Φ1, Φ2 e aqui uma latitude Φn, lá em cima, né? E cada arco desse
o que que fez? Eu estou falando aqui agora numa linguagem moderna, já usando infinitesimais que só começaram a ser levados à baile a partir de 1606 e depois com Newton em 1660 retomou isso, né? Então esse dy1 aqui, no caso, é a ampliação daquele arco de meridiano na latitude φ1, genericamente na latitude φ1. Um outro arco de meridiano, φ2, olha, foi ampliado e seria aquele arco de meridiano lá na Terra, e dφ, ampliado lá naquela região de latitude φ2. E assim sucessivamente. Um pedaço de arco de meridiano na carta φn seria aquele arco de meridiano lá na Terra, lá naquela latitude φn. Então, a soma de todos esses arcos, dy1 mais dy2 mais dy3, etc., essa soma vai dar, então, a latitude crescida, como eu já falei. E como seria, então, né? Vamos fazer aqui uma divisãozinha. Esse dy1 mais o dy2 mais, etc., o dyn seria igual ao r dφ sobre o cosseno de φ1 mais dφ sobre o cosseno de φ2 mais, etc., dφ sobre o cosseno de φn. Isso assim já numa linguagem de hoje, né? Isso aqui que nós estamos vendo é a soma dos dy, soma dos dy. Isso daqui que nós estamos vendo aqui é a soma dos dφ sobre cosseno φ, essa soma. Esse sinal de S, soma, Newton aproveitou para ser a integral. Então a soma dos dy, essa soma desses dy, que desde zero, vamos supor, desde o equador, de zero até um valor y, é igual ao raio vezes a soma, que é a integral, né? A integral de zero até a φ, que é a latitude correspondente aqui a essa latitude crescida y, de dφ sobre cosseno φ. E é isso daí, né? Então, realizando essa integral, né? Poder fazer ela como se fosse definida, aqui integrando, fica de 0 a y é igual a r aqui essa integral, já falei aqui dela, é logaritmo neperiano da tangente de π sobre 4 mais φ sobre 2, já falei ela na aula passada, de 0 até φ. Então, aplicando aqui, né, realizando os limites de integração, nós temos aqui y menos y0 é o próprio y. E aqui ficaria r, e aqui ficaria assim, logaritmo neperiano da tangente de π sobre 4 mais φ sobre 2, que seria no limite φ, menos logaritmo neperiano da tangente de π sobre 4 mais 0 sobre 2. Ora, aqui nós já falamos, né? Tangente de 45 graus é 1, logaritmo de 1 é 0. Então, essa é a expressão da projeção de Mercator, logaritmo neperiano da tangente de π sobre 4 mais φ sobre 2, em termos modernos. Essa é a dedução dela em termos de hoje, já como nós fizemos aqui, retomando desde lá de 1532, do princípio abordado por Mercator e depois usando, né, o Mercator fez isso graficamente, não fez uma memória de cálculo. E as longitudes aqui, no caso assim de traçar os meridianos, para traçar esses meridianos, nós vemos que, por exemplo, temos aqui que o dx, um dx seria um r de lambda. Os arcos assim de equador ficariam todos iguais, dx igual a r de lambda. Então, integrando esse dx assim
de 0 a x, seria igual a R, a integral desse d lambda de um lambda zero de qualquer valor até um lambda índice zero, né? Então, integrando isso nos limites, nós teríamos aqui x, que seria lá o limite superior menos esse inferior, e analogamente ali seria R, e botando os limites seria lambda menos o lambda zero. Essa seria como se determinariam as coordenadas de mercado. Então, essas coordenadas x e y são as coordenadas de Mercator, e assim fizemos a dedução analítica de sua projeção.